Página 232, questão número 8. Se você não viu a questão ainda, dá um pause no vídeo e tenta resolver sozinho, beleza? Seguinte, ele quer saber qual que é a associação em cada uma das figuras. É uma questão simples, mas que confunde muita gente. Por quê? Apesar do nome se chamar associação em série e associação em paralelo, você não deve sempre, confiar na figura. O fato de se chamar associação em série não é obrigatoriamente que vai estar um logo atrás do outro, um seguido do outro. E não é porque chama associação em paralelo que os dois têm que estar paralelos em relação ao outro, certo? Então olha só como a gente faz para analisar de verdade. Na associação em série, a gente tem que ter a mesma corrente percorrendo, os dois resistores, e a DDP vai se dividir. Então, olhando para a figura A, a gente percebe que a corrente vai sempre do potencial maior para o potencial menor, vai passar por essa primeira resistência e em seguida vai passar pela segunda resistência, voltando para o nosso gerador, para a nossa fonte. Então, de fato, a gente tem a mesma corrente percorrendo as duas resistências, os dois resistores. Por isso que eu sei que na figura A nós temos uma associação em série, porque é a mesma corrente que passa, eles estão compartilhando o mesmo fio. Na figura B, isso não é verdade. Na figura B, nós temos aqui a corrente que vai subindo, indo do potencial mais para o menos, só que ela vai chegar nesse ponto de nó, certo? E no nó a corrente acaba se dividindo. Uma parte dela segue para uma resistência, e outra parte da corrente segue para outra resistência. Se não compartilham a mesma corrente, se a corrente se dividiu num nó, então aqui nós temos uma associação em paralelo, ok? Uma outra forma de analisar seria pelos potenciais. Quer ver? Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer que a minha bateria ela produz um potencial positivo, que eu vou chamar de A, e o potencial menor, que a gente chama de polo negativo, vou chamar de B. Perceba então que quando a corrente passar pela primeira resistência, o potencial vai se alterar. Aí eu vou chamar o potencial aqui de uma outra letra, potencial C, por exemplo. Enquanto não passar por nenhuma resistência, o potencial não muda. Então aqui embaixo continua com potencial C. Aí a corrente passa pela segunda resistência e tem outra queda de potencial até chegar no potencial B. Então perceba, a diferença de potencial aqui não é a mesma. Essa primeira resistência está associada numa DDP, que seria do potencial A até o potencial C. Até o potencial C. Enquanto que a segunda resistência está numa DDP, que seria do potencial C até o potencial B. Então, de fato, eles não compartilham a mesma diferença de potencial. Agora, olha na figura de baixo. Vamos dizer a mesma coisa. Aqui eu tenho um potencial A e aqui eu tenho um potencial B. Enquanto não tiver resistência, o potencial não muda. Então, aqui embaixo, perceba que continua B também, nesses cantinhos. E aqui em cima também continua com potencial B. Se você analisar agora cada um dos resistores, você percebe que os dois estão submetidos à mesma diferença de potencial. Esse resistor aqui da esquerda está numa DDP, que seriam dos potenciais A e B. Enquanto que o segundo resistor também está submetido a uma DDP, que seriam dos potenciais A e B. Só você olhar para as extremidades, correto? Então, se eles possuem a mesma diferença de potencial, se eles compartilham a mesma diferença de potencial, eu sei que nós temos uma associação em paralelo. Então, a nossa resposta é associação em série para a primeira figura e associação em paralelo para a segunda figura. Prontinho. Só procurar agora o gabarito. No circuito A estão em série, pois por elas passa a mesma corrente, e no circuito B em paralelo, pois as duas estão sob uma mesma DDP. Belezinha? Valeu e até a próxima!